Bem, hoje eu vou aqui mostrar para vocês uma situação bem interessante que acontece numa interação entre um organismo e o meio que ele vive e características do ambiente, né? Basicamente a temperatura, o que eu posso ver com relação a essa interação é que a temperatura é muito importante, né? E o ambiente é uma poça de água, deve ter alguma entrada de água que vem de algum lençol e uma saída também, porque o nível está sempre constante aqui nesse corpo d'água. E vivem alguns organismos aqui, dá para ver que tem girinos, dá para ver que tem pequenos peixes, mas o que me chama a atenção aqui é uma alga e o comportamento dela. Enfim, acho que o importante não é nem tanto saber qual o exato nome, né, desse organismo e quais são as características previamente descobertas ou descritas desse organismo. Enfim, esse tipo de montante de informação não interessa aqui nessa abordagem. Até porque, como já disse um grande escritor da literatura brasileira, que me utilizando inclusive da postura e da posição dele, eu vou não dizer o nome dele porque eu não lembro principalmente, mas de uma forma que eu acabo corroborando com a intenção dele, que ele dizia o seguinte: se aquela coisa é azul e voa, para que eu preciso saber o nome? Então eu vou entrar nesse mesmo contexto, vou dizer, se esse escritor escreveu que aquela coisa é azul e voa, para que eu preciso saber o nome? É isso que eu necessito nesse momento. Para que saber o nome se eu sei que é azul e voa? E para que saber o nome do escritor, se o que ele escreveu que é azul e voa, já estou falando aqui. Então, enfim, um grande escritor brasileiro disse isso, e essa é a ideia que eu fico aqui: se é azul e voa, para que saber o nome? É a mesma coisa ali, né? Se eu consigo falar a respeito de uma coisa que eu estou observando, não preciso entrar em grandes detalhes a respeito de qual é esse organismo e todas as definições pormenores dele. Então vou mostrar para vocês o ambiente, né? Esse é o ambiente, esse corpo d'água aqui, né? Eventualmente você vê até pequenos peixes ou girinos na beirada, mas o interessante é esse organismo aqui, essa alga verde, né? Não sei se dá para perceber bem aí, ele está distribuído, dá para ver a imagem espelhada, né, das árvores acima, mas dá para ver também que há um conteúdo ali, né, verde, né? No caso ali está flutuando e geralmente ele está submerso, né, como você pode ver bem aqui, né? Bom, a situação é a seguinte, né? Pensar que esse organismo, de alguma forma, ele faz parte de uma interação entre o meio que ele está, que é essa poça de água, e também das características do ambiente, que são várias, mas o que eu posso apontar, o que eu posso separar aqui é a temperatura. E além da água e da temperatura, tem a própria característica do meio que ela vive, né? E como se comportar nesse meio, ou seja, se ela se contrai, se ela se expande, se ela se distribui por todo o ambiente ou se ela se restringe a algum espaço de distribuição. Enfim, essas características são bem importantes, mas o que me chama a atenção bem aqui é o fato de que ela está contraída e ela não se distribui por todo o ambiente. Isso é uma coisa que eu relaciono com o fato de que está fazendo muito frio, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que é o próprio registro aqui da temperatura. Aqui, nesse local aqui agora fazem 7 graus, certo? Então, possivelmente isso é uma situação, uma característica, ou podemos dizer uma variável, um parâmetro que pode estar influenciando o comportamento desse ser, desse organismo, né? Então vou mostrar aqui de novo para vocês, nesses 7 graus que a gente está vivendo, observem bem quais as características de distribuição, como esse organismo se distribui aqui nesse corpo d'água, né? Enfim, ele faz aqui como se fosse um amontoado, daí depois vocês percebem folhas e a terra no fundo da poça, e daí ali também um outro amontoado verde, né?
daí terra e folhas outra vez. E daí ali um pouco mais para frente ali também, ó, tem um limite claro entre terras e folhas, né, na poça. Aqui já é a beirada, onde tem essa vegetação, né? Então ali a gente vê terra e folha outra vez dentro d'água e mais uma concentração do organismo ali, certo? Enfim, daí parece que ali no centro ele se concentra melhor, que dá para perceber que tem um nítido terra e folhas aqui nessa margem, e mais indo para o centro a coisa vai ficando mais escura, né? Ou seja, parece que se concentra mais o organismo. E outra característica é que se vê muito pouco ou quase nenhum organismo, essa alga, né, flutuando. Ali, por exemplo, dá para ver isso ali, ó. Ali tem um PET, né, tem uma organização dessa alga. E tem aqui também flutuando, tá bem raro observar aqui hoje. Mas a gente ainda consegue ver. Ali, ó, por exemplo, tem pedaços que saem para fora, né? E ali também saído para fora. Bom, tá aí o corpo inteiro novamente. Isso é uma característica bem interessante pelo seguinte: eu ressaltei aqui que a temperatura é bem baixa, 7 graus Celsius, e qual que é o comportamento desse organismo, dessa alga, né? Então, poucos elementos saindo da superfície, né? E a margem sempre ocupada, a margem presente com mais folhas e mais terra, e ela está mais centralizada nesse corpo d'água. E a maior parte do organismo, a maior parte da alga está sempre submersa. Então essa é uma característica que a gente vê aqui agora a 7 graus Celsius. Daí o importante agora é comparar com qual vai ser a característica desse organismo quando a temperatura estiver mais quente.